Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. No ano de 1995, eu fiz a minha primeira pregação, aos 18 anos. E eu me lembro como foi pregar um recém-convertido. Recém-convertido é um negócio assim maravilhoso, viu? Porque há muito fervor, há muita alegria. Há algumas coisas tolas, fúteis, que começam a espiritualizar tudo, né? E nem tudo é espiritual, muitas coisas são comuns, mas o recém-convertido, ele tem essa prática. Não sei se aconteceu com você, mas em mim teve isso. E a primeira mensagem, eu fiz uma mensagenzinha alegórica, um negocinho ruinzinho demais, mas achei maravilhoso a experiência de ministrar a palavra de Deus em 10 minutos, que foi em uma escola dominical, como nós fazemos aqui. E aquilo era muito gratificante. Quando nós olhamos a ideia da história de Paulo, podemos ver as primeiras experiências de Paulo como discípulo de Cristo. Como foi a experiência, ou as experiências que Paulo teve? Porque quando você olha a sua história, você vê também as suas experiências. As experiências das quais Deus te deu, no momento do qual o Senhor Jesus te chamou, e você se rendeu a Ele. E como foi? Por exemplo, nos primeiros dias de vida cristã, eu costumava ler 10 capítulos da Bíblia diariamente. Quem era assim? Olha, uns tantos aí, uns 10, uns 15. Ô, glória! Essa prática é uma prática salutar, deveríamos continuar. É claro que era tanto desejo de conhecer, de aprender, e aí experimentávamos algo maravilhoso e algo extraordinário da parte de Deus. E na nossa vida demorou muito, possivelmente na vida da grande maioria das pessoas, demorou muito a passar por provações. Eu não me lembro qual foi a minha primeira provação, graças a Deus. É bom lembrar só das experiências boas. Lembrei da primeira mensagem, mas das provas não lembro. Mas o apóstolo Paulo, de cara, ele começa a enfrentar algumas, logo no início da sua vida cristã, ele começa logo de cara a enfrentar algumas provações na sua fé.
É claro que o mesmo desejo que todo crente tem de anunciar, de pregar Jesus Cristo, passava na mente e no coração de Paulo. E quando você lê o texto, ele vai e ele pregava Jesus nas sinagogas, falava a respeito de Jesus Cristo como o Filho de Deus. E isso levou tanto constrangimento na vida do judeu que ouvia, que eles tentaram matar quem era Saulo. Eles queriam matar porque não aguentava ouvir o testemunho de vida que aquele homem falava. A respeito da experiência que ele teve com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quando ele falava que Jesus era o Filho de Deus, estava embutido a ideia que Jesus Cristo estava vivo, não estava morto. E ele era uma testemunha ocular disso tudo. Quando ele fala que Jesus é o Cristo, ele está dizendo, Jesus Cristo é o enviado de Deus. É ele. É claro que isso perturbou, deixou o povo assustado. Isso perturbou de uma forma tal as sinagogas naquela cidade, ao ponto de quererem matar Paulo. E aí, Paulo sai da cidade, pelo cesto, descido pelo muro, possivelmente de uma janela, de alguém que morava no muro, e era uma prática comum, construir as casas no muro, porque ele não podia, tamanha era a revolta, o impacto causado pelo poder do evangelho naquela cidade. Ele sai dali e vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém, e esses versos, na verdade, do verso 21 ao verso 25, demora aproximadamente 3 anos, Paulo, ora na Arábia, ora em Damasco, ministrando a palavra de Deus, ali com muito poder e unção de Deus. Ele vai para Jerusalém, chega lá, o povo fica tudo com medo dele prender de novo o povo, ele fazer tudo o que ele fazia no passado. E tem um homem que se levanta com espírito de consolação, de encorajamento, de amor, um homem piedoso, já conhecido pela sua espiritualidade, pela sua voluntariedade, pela sua abnegação dos bens e doação incrível. E aquele homem se junta com Paulo e apresenta Paulo aos discípulos, os quais o recebem com alegria. E depois disso Paulo começa, diz aí a palavra de Deus, pregar em Jerusalém, pregar com muita autoridade, liberdade. E a pregação dele causa tanto impacto, que mais uma vez ele tem de sair da cidade porque querem matá-lo. E agora ele é enviado para Tarsus. E ele fica em Tarsus, possivelmente mais 13 anos da sua vida, simplesmente se preparando e estudando para o que Deus deveria fazer na vida dele como instrumento de Deus. 13 anos da sua vida na sua cidade natal, se preparando. É claro que lá ele pregava, é claro que lá ele ensinava, mas ele estava num período se preparando para o que Deus tinha de fazer na vida dele. Hoje de manhã, o nosso presbítero Pedro, ele trouxe uma abordagem muito interessante a respeito dessa ideia, desse texto, de uma forma muito, muito relevante. Ele anunciou essa trajetória de Saulo de uma forma muito incomum. Então eu quero ministrar ao meu e o seu coração sobre as primeiras experiências de Saulo como discípulo de Cristo. E eu não sei como foi as suas experiências, o que você passou como um discípulo de Cristo, o que você viu, como foram os seus 3 primeiros anos no caminho do Senhor. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem um plano maravilhoso assim na sua vida, como teve na vida do apóstolo Paulo. Então, quando você lê o verso 5, do 20 ao 25, você vê Paulo em Damasco.
Do 26 ao 30, você vê Paulo ao 29, Paulo em Jerusalém, 30 a sua saída, e 31 a ideia de uma conclusão, como a igreja vivia naquele período pós-perseguição do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo. Então, em primeiro lugar, quando você vê a palavra de Deus, no verso 20, você vê que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Meus amados irmãos, o Saulo, quando se converte, ele passa 3 dias em jejum. Depois que Ananias faz oração, as escamas caem dos seus olhos, ele começa a enxergar, e diz a palavra de Deus que logo ele começou a pregar a respeito que Jesus é o Filho de Deus. Eu não sei porque nos nossos dias muitas pessoas demoram a falar do amor de Jesus. Muitas pessoas não falam do amor de Jesus, que tenha talvez uma experiência muito maior com Jesus Cristo do que Paulo naqueles dias. Por que a igreja não anuncia Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, ele logo vai às sinagogas. O versículo 20 fala a ideia do plural, sinagogas, ou seja, ele não pregava em uma só específica. Ele ia em todas as sinagogas daquela cidade falar a respeito de Jesus como um Filho de Deus. E quando alguém fala de Jesus como Filho de Deus, é como falasse que Jesus é o próprio Deus. Mas é claro que ele não dispensava a humanidade de Cristo. Então ele falava de um Cristo que é 100% homem e 100% Deus. Ele falava de um Jesus que é Filho de Deus, que nasceu, viveu, morreu crucificado, mas vivo e glorificado. E ele é uma testemunha, porque ele viu, falou com Cristo, ele ouviu de Cristo, e o Cristo respondeu. Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Cristo diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele era uma testemunha que Jesus Cristo estava vivo, mas não só vivo, glorificado. Ele era uma testemunha ocular que falou com Cristo ressurreto, que é Filho de Deus. Ele entendia, ele compreendia essa verdade. Ele entendia que Jesus era o Filho de Deus. E parece-me que a sua pregação só era essa, naqueles dias de convertido. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, está glorificado, e eu sou testemunha disso. Imagine, irmãos, uma pessoa indo pregar em várias sinagogas e pregando a mesma pregação, sempre. Eu quero falar que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus nasceu como homem comum, viveu entre nós, teve sede, fome, ficou cansado, ele foi morto, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu encontrei ele no caminho. Ele falou comigo. Ele disse que eu estava fora dos projetos de Deus. E eu me rendi a ele. Eu fiquei cego. Ele me falou que um homem iria orar por mim. Eu voltei a enxergar e hoje eu estou aqui porque eu vi Jesus vivo. E ele saía em várias sinagogas falando essa verdade. Possivelmente o povo colocava de cara ele para pregar,
por causa da sua posição, mas possivelmente ao passar dos tempos, dos dias, dos meses, começaram a excluí-lo. E um historiador diz que ele pregava de forma individual ao indivíduo que Jesus era o Filho de Deus. Por algum motivo que nós não sabemos qual, ele sai daquela região e vai para a capital. E ele começa na Arábia ali, ficar durante 3 anos, e não está registrado o que ele ficava fazendo durante os 3 anos, mas possivelmente estudando, aprendendo e pregando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa era a sua pregação. A sua pregação estava imbuída de um testemunho maravilhoso, do qual ele provava a respeito que Jesus Cristo era o Messias. É claro que não era só de argumentos teológicos dos quais ele ensinava aos judeus a respeito que Jesus era o Messias. Ele falava a respeito de algo que ele viveu, que ele sentiu e de alguém com o qual ele se relacionava. Mas é claro que no verso 22, quando ele volta e prega que Jesus é o Cristo, essa ideia que Jesus é o Cristo, ele mostrava Jesus de uma forma tão maravilhosa, como um cumprimento da palavra do Antigo Testamento, para que o judeu pudesse compreender essa verdade. Porque o judeu falar sobre o Messias, isso é muito comum para um judeu, tanto naquele período como hoje. Se você for em uma sinagoga, e se o texto que alguém for pregar na sinagoga se relacionar ao Messias, ao enviado de Deus, o nome Cristo significa ungido, enviado de Deus, a ideia é que todos venham falar que Deus tem um enviado, um ungido, que irá vir. Então, para o judeu, isso é normal. Só que Jesus pregava que Jesus é o enviado de Deus. O testemunho dele era diferente dos demais. Porque ele pregava assim: vocês acreditam em um Messias, e todo mundo acreditava. Mas ele dizia: ele é o enviado de Deus. E ele fazia possivelmente a partir de algumas ideias do Antigo Testamento, possivelmente. Ele olhava para o Êxodo e dizia ao judeu: Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele olhava para o livro de Levítico e dizia: ele é o sacrifício expiatório de Levítico. Ele olhava para Deuteronômio e ele dizia: possivelmente ele é o profeta vindouro. Ele olhava para Isaías e dizia: pelo menos 2 revelações a respeito. Ele é o menino que o governo está sobre os seus ombros, mas ele também é um servo sofredor. Ele olhava para Obadias e dizia: ele é o Salvador, porque ele experimentou a salvação desse Jesus. Ele olhava para Jeremias e ele dizia: ele é o ramo da justiça, do qual nos dá esperança. Ele olhava para Jonas e ele dizia: a ressurreição e vida de Jonas está retratada na vida de Jesus. Ele olhava para Malaquias e falava a respeito do Filho da Justiça, que o coração do Pai se converterá ao coração do Filho, e o coração do Filho ao coração do Pai. Sabe, irmãos, e ele testemunhava isso de forma vivenciada, de forma extraordinária, porque ele vivenciou cada coisa da qual ele está falando. Quando ele olhava para o Êxodo, ele falava da libertação que Cristo trouxe na sua vida. Quando ele olhava para Levítico, ele falava que Cristo morreu com uma ideia expiatória para nos perdoar dos nossos pecados.
quando olhava para Deuteronômio, dizia, ele pregava de uma forma incomum, o coração do povo aquecia, porque ele era o profeta vindouro e conhecia todas as coisas e todas as intenções do coração do homem. Tamanha mensagem alcançou a vida de várias pessoas naquele período, de forma tal e extraordinária, que diz o texto que quando Paulo fugiu daquela cidade, porque o povo queria matá-lo, ele foi ajudado pelos seus discípulos. Ou seja, havia um impacto imenso causado naquele lugar, de forma tal, porque Cristo era anunciado, Jesus é o Cristo. E ele sentia, ele experimentou, ele vivia a libertação, o perdão, ele ouvia de Deus, ele sabia de tudo o que ele vivia de forma experimental. Isso é lindo quando nós temos experiências para contar a respeito de Deus, que fortalece o discurso. E depois disso, alguns planejaram matar esse homem. De uma forma, ao 3 anos de vida cristã, ele saber que alguém quer tirar a sua própria vida, e ele foi para Damasco com o intuito de prender e tirar a vida de outros. E agora a perseguição é tamanha, que querem tirar a sua própria vida, e ele entende que Deus está com um projeto muito grande na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse assim, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por isso que ele falava que sabe viver contente, porque ele entendia que nos momentos de dificuldade da vida, nós olhamos para o Senhor e buscamos força no Senhor, nós confiamos mais e dependemos mais do Senhor, e não de nós mesmos, e não das nossas capacidades, mas do Deus do impossível. Então era necessário ele sofrer perseguições como essa, era necessário ele ter fugas desse tipo, para que ele pudesse depender, confiar em Deus cada vez mais e não nele. Mas aí o texto vai continuar e vai falar da história de Saulo em Jerusalém. E aí 3 anos depois também da sua conversão, porque ele sai daquela cidade e ele retorna para Jerusalém. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você imaginar algumas coisas. Imagine como era duro para Paulo ir para Jerusalém. A última vez que ele tinha estado naquela cidade, ele estava saindo com cartas, com autoridade para prender os discípulos de uma religião chamada No Caminho, adoradores de Cristo. E ele volta para Jerusalém agora como alguém que amava e adorava Cristo. Mas imagine ele andando pelas ruas de Jerusalém, e ele passando pelo lugar aonde Estevão foi morto. E ele foi alguém que colaborou para a morte, consentiu na morte. Imagine ele lembrando daquela cena. O tamanho das emoções invadiu o seu coração. E olhando para o erro ou os erros dos quais ele cometeu. Passando por algumas ruas, talvez pensava, eu arrastei um homem aqui pelo cabelo, tirei da sua própria casa e família. Eu esmurrei outro nessa rua. Aquela cidade, para Paulo, era uma cidade que mexia com os seus sentimentos, apesar de saber que Jesus Cristo tinha perdoado. Mas aquela cidade não fazia só com que ele lembrasse disso. Aquela cidade fazia com que pessoas falassem isso para ele. Os discípulos tinham medo dele.
Ele queria se aproximar da igreja. Quando você continua lendo e chega aí no verso 26, quando chegou a Jerusalém, tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Possivelmente, quando ele chegava em uma reunião dos discípulos, o povo ficava extremamente desconfiado, outros diziam: tome cuidado, Saulo está aqui. Ele diz que é cristão, mas ele pode querer prender todo mundo. Ou imagine uma reunião da qual ele chega, e não é só medo que o povo tem, porque muitas pessoas sofreram por causa dele, e agora ele sofre por causa do nome de Cristo. Mas muitas pessoas dos quais os pais foram espancados, filhos tirados do convívio dos seus pais, olhava para Paulo e dizia: eu não consigo ficar em um lugar onde esse homem está. Eu não consigo confiar nesse homem. Pessoas que estavam amarradas por causa das dificuldades emocionais em relação ao perdão, por causa do que o outro tinha cometido. E nesse momento da caminhada do apóstolo Paulo, Cristo ensina algo extraordinário que todos nós precisamos aprender. Ninguém é suficiente em si mesmo. Todos nós precisamos de pessoas. Todos nós precisamos de gente que nos ajude, que olhe nos nossos olhos, que nos insira no meio de um grupo, que nos ajude em meio à caminhada, em nossas dificuldades relacionais ou de qualquer área da vida. E se levanta um homem chamado Barnabé no verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco havia pregado de forma corajosa a Jesus Cristo, como Filho de Deus e como o Cristo. Sabe, irmãos, possivelmente esse homem, Barnabé, que até nós cantamos uma música até hoje, natural de Chipre, esse homem possivelmente tinha alguns contatos em Damasco, porque ele não só ouve de Paulo a respeito do testemunho, do como foi a sua conversão, e ele fala, mas ele fala também a respeito de como ele era usado por Deus em Damasco. Sabe, irmãos, ele dá o testemunho, e esse homem é um homem piedoso. Esse homem é um homem que ninguém tinha nada para falar de mal a respeito dele. E ele vai aos discípulos e diz: olha, Jesus o encontrou no caminho, Jesus o derrubou, Jesus falou com ele, e ele viu Jesus. Todo mundo ouvia, mas ninguém entendia, porque Jesus falou com ele em hebraico, e ele, como judeu, entendeu, porque havia um plano exclusivo na vida dele naquele momento para ter um encontro com Jesus. E todos que estavam com Paulo, é claro, sabiam muito bem o grego, e eles ouviram o som, mas não entendiam nada. Mas Paulo entendia perfeitamente o que Jesus Cristo tinha conversado com ele. Sabe quantas vezes nós passamos por mazelas e dificuldades das quais não sabemos como lidar ou o que fazer? E é claro que acima de tudo nós precisamos do Deus Todo-Poderoso, fiel, verdadeiro, o Deus de impossível que pode todas as coisas, mas precisamos de pessoas, porque ninguém é suficiente em si mesmo. Nós precisamos de pessoas.
que nos ajude nas nossas fragilidades. E Paulo precisava de ajuda, porque ele estava naquela cidade, e parecia que aquela cidade não havia espaço, aquela cidade só lançava ao seu rosto as tristezas das quais ele tinha feito. É claro também que quando ele olha para Jerusalém, ele não só lembra das coisas tristes, é claro. Ele lembra também como ele saiu, um fariseu hipócrita, e como ele voltou, um servo humilhado. Ele lembra também quando ele vê aquela cidade e de longe vê o templo. Ele lembra que o templo não tem mais o mesmo significado para ele. Ele entende que aquele templo é só um lugar, e nessa nova dispensação, nós somos tabernáculos de Deus, porque Jesus habita em nós. É claro que quando ele anda e olha, ele percebe que há uma Jerusalém muito melhor do que aquela, a Jerusalém celeste. É claro que ele entende que essa nova Jerusalém, ela é gloriosa. É claro que ele compreende que os verdadeiros descendentes de Abraão não é ligado ao judaísmo, obrigado. Que a língua trava e embola. Ainda bem que tem gente para me ajudar, porque gente precisa de gente. Então não é ligado ao judaísmo. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa, são aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo, porque o Cristo amou e de antemão predestinou para serem santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele lembra que ele era escravo e agora ele é livre. Ele lembra que, como liberto, não precisa mais voltar ao passado. Ele lembra que a lei não justifica nada e nem ninguém, mas que, todavia, ele é justificado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que ele entende que foi agora totalmente diferente do que ele saiu. E quem ainda vive sobre a lei despreza totalmente a graça. Ele compreende essas verdades de forma tão tamanha e gigantesca, que depois que o Barnabé o ajuda na unidade com os discípulos, ele começa a fazer o que Deus o chamou no verso 28. E ele vai falar, ele vai anunciar, proclamar de forma corajosa que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus e ele é o Cristo. E a sua pregação causa um impacto, porque a sua pregação é munida do seu testemunho vivencial. Um impacto tão grande que mais uma vez querem matá-lo. E por incrível que pareça, a igreja que não tinha uma perseguição geral, começou a ter com Paulo. De repente Deus transforma o coração de Paulo. Faz ele um instrumento diante de Deus. E quando Deus o faz, ele mostra à igreja que ele é o Senhor da igreja. E que ele é o Deus que traz paz sobre qualquer circunstância, mesmo quando nós achamos que não queremos achar ou encontrar paz. Ele acalma tudo, e ele acalmou o coração de Paulo, assim como o nosso coração. E aí o verso 31 vai falar como vivia a igreja. E a igreja vivia um período de paz.
Em meio a uma perseguição ferrenha, Deus transforma o perseguidor em servo. E a igreja experimenta a paz. Porque a tribulação, a perseguição, ela vai passar. Porque você tem um Deus da paz. Um Deus que traz paz em meio à luta, em meio à guerra, em meio à dificuldade. Ele traz paz. Ele é o Senhor da paz. E a igreja, então, experimenta de paz. Uma outra verdade que o verso 31 fala é que ela se edificava. Essa igreja, de fato, é uma igreja relevante. Sabe, o que faz uma igreja relevante não é o quanto ela é contemporânea, mas o quanto ela aplica a palavra de Deus de forma contemporânea. E essas coisas são coisas diferentes, e as pessoas não entendem. Mas essa igreja se edificava. E se edificava nos princípios de Deus, na verdade de Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que tinha ensinado todas as coisas, e agora no Deus com o qual eles enxergavam como o cumprimento de tudo. Havia encorajamento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essa igreja experimentava o Consolador. O Espírito que consolava todas as dificuldades. É uma doutrina maravilhosa a respeito do Espírito Santo, que é o Consolador, e que eu e você podemos experimentar do consolo de Deus em momentos de luto, de dor, de dificuldades, de provações, de tribulação. Você pode experimentar a presença de Deus te consolando. Essa igreja, ela crescia em números. E essa igreja vivia no temor do Senhor. Tão somente no temor do Senhor. Paulo foi enviado para Tarsos. O perseguidor virou perseguido. E a igreja desfrutava de paz, de edificação, de consolo, de crescimento. E essa igreja reverenciava o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Mas hoje eu não quero saber onde estão os Paulos dos nossos dias. Mas eu gostaria de saber, será se você é um Barnabé dos nossos dias? Será se você está disposto a se ajuntar com alguém que o povo fala mal, quer excluir, e você entende que a redenção de Jesus, que você foi colocado para encorajar, para inserir, não para dividir? Onde é que estão os Barnabés da nossa geração? Onde é que estão os homens e mulheres de Deus que vivem experiências com Deus tamanha e que não se cansa de falar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que Jesus é o Cristo, e que com profundidade pega o Novo e o Velho Testamento e entende que há um bloco só e que tudo se completa em Cristo. E anuncia Cristo, porque só Ele pode trazer paz para a sua vida, só Ele pode edificar através da sua santa palavra a sua vida, só Ele pode trazer consolo ao seu coração aflito, só Ele pode gerar crescimento na sua vida, e Ele deseja que você o adore, o tema e o reverencie como Ele é. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua muito bondade e amor. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o nosso Deus. Nós te louvamos porque tu és o nosso Senhor. Vem ser com teu servo, tua serva, que está desanimado, que o Senhor Espírito possa encorajar.
Levanta homens e mulheres para encorajar também, usados pelo Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Senhor, abençoa a tua igreja, revigora. Oh Deus, coloca ânimo, desejo, vontade de te servir e ser um instrumento teu, para a glória e louvor do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.